milhares de espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes, dentre vários outros tipos de animais já viveram no nosso planeta. Mas ao longo do tempo, várias dessas espécies foram extintas. Alguns exemplos, como dinossauros, sinapsídeos e animais da megafauna, foram extintos por catástrofes naturais, mudanças climáticas e competição com outros animais. Porém, há uma causa que já foi responsável por mais de 311 extinções, que é o ser humano. E nesse vídeo você vai conhecer alguns animais que foram extintos pela nossa própria espécie. Mas antes, deixe o seu like e se você gosta e quer conhecer mais sobre várias outras espécies de animais que vivem ou já viveram no nosso planeta, se inscreva nesse canal porque esse canal com certeza é para você. Dodô. O dodô é uma das aves mais famosas que foram extintas pelo ser humano. O dodô foi extinto no final do século XVII, após a chegada dos primeiros colonos holandeses nas Ilhas Maurício, localizada no Oceano Pacífico. Nessa ilha, os dodôs não tinham predadores naturais, o que fez com que eles não tivessem medo dos seres humanos, que os caçavam para se alimentar. Além de cães, gatos e ratos que caçavam os dodôs, comiam seus ovos, o que fez com que eles não conseguissem se reproduzir rápido o suficiente para repor a população, além de não poderem voar ou terem alguma defesa para se defender, isso sem contar com o desmatamento da ilha. O dodô media de 80 centímetros a 1 metro de altura e pesava em cerca de 23 quilos. Quando olhamos para essa ave, imaginamos que ela poderia ser mais próxima de aves como os perus, mas na verdade o dodô pertencia à mesma família dos pombos domésticos, e a espécie mais próxima geneticamente dessa ave é o pombo de Nicobar. Por ter sido extinto há mais de 300 anos, nós não temos fotos ou vídeos desses animais, e tudo que temos são esqueletos e reconstruções de artistas. Dugongo de Steller. Esse animal era um mamífero aquático da ordem Sirene, a mesma que inclui os peixes-bois e a única espécie de dugongo viva atualmente. O dugongo de Steller vivia no Mar Bering, no Alasca. Ele podia chegar a 9 metros de comprimento quando adulto e pesava até 4 toneladas. Essa espécie de dugongo foi descoberta em 1741 pelo naturalista alemão Georg Esteller. Por isso receberam o nome de dugongo de Steller. Como ele era um animal gigante, muito lento, incapaz de mergulhar totalmente o corpo, ele se tornou um alvo fácil dos marinheiros, que utilizavam esse animal como alimento. Além de sua carne e gordura, a sua pele também era muito utilizada. E depois de apenas 27 anos após a sua descoberta, o último exemplar vivo desse animal foi morto em 1768, assim sendo declarado oficialmente extinto. Tigre da Tasmânia. Também chamado de lobo da Tasmânia ou tilacino, esse animal não tinha nada a ver com tigre ou lobo, e por mais que recebesse esses nomes, ele era na verdade um marsupial, assim como os cangurus e os koalas. Ele pesava em cerca de 30 quilos e possuía uma coloração castanho claro e listras na parte inferior das costas, e podia abrir a sua mandíbula em uma extensão de 120 graus. E por ser um carnívoro, esse animal era considerado o maior marsupial carnívoro que já existiu. E hoje, esse nicho é ocupado pelo diabo da Tasmânia. A caça intensiva, incentivada por recompensas por serem considerados ameaças para os rebanhos, foi uma das culpadas pela extinção desse animal. Mas também doenças, a introdução de cães, dingos e a ocupação humana em seu habitat também foram as causas para a extinção desse animal. O último registro visual da espécie ocorreu em 1932 e o último exemplar morreu no zoológico de Hobart em 7 de setembro de 1936. E por mais que seja oficialmente considerado extinto, algumas pessoas relatam ter avistado esse animal ainda vivo na natureza. Quagga. O quagga era uma subespécie de zebra das planícies, e a sua principal característica era de que ele não possuía listras na região traseira do seu corpo. As estimativas é de que ele media cerca de 2,6 metros de comprimento quando adulto e pesava entre 350 quilos. O quagga foi extinto da natureza durante o século XIX por conta da caça para o consumo de sua carne e pele, e também sofreram muito com os fazendeiros
que diziam que seus animais pastadores iriam ficar sem alimento natural. Em 1883, o último indivíduo morreu no zoológico de Amsterdã. Porém, cientistas criaram um projeto chamado Projeto Quagga, que é uma tentativa de um grupo de pesquisadores da África do Sul de usar cruzamentos seletivos para conseguir uma linhagem de zebra das planícies que se assemelham aos quaggas. Rinoceronte negro ocidental. A causa da sua extinção é a mesma que pode ocasionar a extinção das espécies de rinocerontes ainda vivas: a caça para retirada de seus chifres feitos de queratina. Essa subespécie de rinoceronte negro era considerada a mais rara e media entre 3 e 4 metros de comprimento, pesando até 1.300 quilos. Assim como as outras espécies de rinocerontes africanos, ele possuía 2 chifres, um pequeno com cerca de 40 centímetros e um grande que podia chegar a 1,5 metro de comprimento. Por conta da caça no século XX, sua população acabou caindo rapidamente, e apenas em 1930 que medidas preventivas começaram a ser feitas para a conservação dessa espécie. Em 1980, existiam centenas desses animais na natureza, e cerca de 20 mantidos em cativeiro para reprodução ex situ. Porém, ser humano sendo ser humano, mesmo com a caça proibida, caçadores ainda matavam esses animais para a retirada de seus chifres, até que em 2001 restavam apenas 5 indivíduos de rinoceronte negro ocidental, e em 2006 o último rinoceronte foi encontrado morto, claramente sem os seus chifres. E só para vocês terem uma ideia, hoje 1 quilo de chifre de rinoceronte pode custar até $400 mil. Golfinho baiji. Assim como os botos que vivem na Amazônia, os golfinhos baiji são um dos poucos golfinhos de água doces que existem no mundo. Ele era encontrado no rio Yangtze. Na década de 50, estimava-se de que 6.000 indivíduos desses animais viviam no rio Yangtze. Por conta da caça ilegal, em 1997, apenas 300 animais restavam no rio. Por mais que não esteja oficialmente extinto, o último avistamento de um golfinho baiji foi em 2004. Pica-pau bico de marfim. Era uma das maiores espécies de pica-pau do mundo. Mediam em cerca de 53 centímetros de comprimento, 75 de envergadura e pesando apenas 570 gramas. Ele vivia nos pântanos norte-americanos e florestas temperadas de coníferas do sul dos Estados Unidos e de Cuba. Foi essa mesma espécie que inspirou o personagem Pica-Pau. A destruição de seu habitat natural, caça e comércio ilegal foram um dos principais fatores para a extinção do pica-pau bico de marfim. O último avistamento desse animal foi em 1944, porém até hoje existem relatos de um possível avistamento, mas nenhum deles foi confirmado. Até que em 2021, esta ave foi declarada oficialmente extinta, já que não era avistada há mais de 70 anos. Nesse vídeo, eu só falei de apenas 7 espécies que foram extintas pelo homem, mas não podemos esquecer que muitas outras tiveram esse fim, por conta da nossa própria espécie. E se nada for feito, milhares de outras podem sofrer com esse mesmo destino, e não só de animais, mas também de plantas. O que pode acontecer das próximas gerações não poderem ver esses animais que nós podemos ver hoje, e o que vai continuar sendo do mesmo jeito, como a gente não pode ver animais que foram extintos no século passado, ou até mesmo nesse século. Então, eu só queria te fazer um pedido. Se você conhece alguém que caça animais, por favor, denuncie para a polícia ou tenta conscientizar essa pessoa, porque algo precisa ser feito, porque não podemos deixar que outras espécies sofram com esse mesmo destino.